Quero convidar você nessa manhã a abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, no capítulo 1. E da série infinita de imagens mentais que eu sempre vou tendo, esse texto para mim me ocorreu nesses dias, do versículo 3 ao 14, como já temos lido no capítulo 1. Nós temos meditado. E a imagem mental que me veio foi de uma grande cachoeira se derramando nesse louvor e adoração ao Senhor. Mas me veio também aquela imagem de quando estamos viajando numa estrada e de repente a gente vê aquela placa, cuidado, ferrovia, estrada de ferro à frente. E aí você vê o trem vindo ali à sua direita e você tenta acelerar para cruzar a linha férrea antes do trem passar, mas acontece alguma coisa que o trem é mais rápido que você e baixam as cancelas de um lado e do outro, e você tem que ficar parado, esperando o trem passar. E você olha, ele parece infinito e demora, e as crianças dentro do carro começam a ficar animadas porque estão vendo o trem passar, mas o trem não para de passar. Mas uma hora depois que demora bastante, finalmente o trem passa e a gente, espantado, diz: uau, imenso, imenso. Assim é o amor de Deus, imenso por todos nós, ele não para de passar, ele continua. E ao ler esse texto, eu me deparo com esses vagões, e cada versículo um vagão, e cada mensagem, cada palavra, esse grande vagão, e hoje nós estamos chegando nesses últimos vagões desse grande comboio, na última parte dessa perícope, dessa porção que vai do 3 até o 14, nessa doxologia. Doxologia são expressões de louvor a Deus. E esse texto, nós sabemos que ele é o texto, já falamos sobre isso, a maior sentença que a gente tem na Bíblia. Embora em português, em algumas versões a gente tenha ponto, em outras versões que traduziram com mais propriedade, foram mais felizes na tradução, não tem ponto, no máximo tem... E a gente fica tão feliz porque é isso mesmo, Paulo, você tem toda a razão. Quando a gente começa a louvar e adorar o nome do nosso Deus, não dá para parar, porque cada vez a gente descobre mais e mais, contempla mais e mais a presença dele, isso é tão maravilhoso, tão magnífico. Quero convidar você então a ler mais uma vez, acompanhar a leitura. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém. Esse texto fala dos 4 capítulos da história da salvação, a criação, quando fala das bênçãos que Deus nos deu antes da fundação do mundo em Cristo. Fala sobre a remissão dos pecados, fala sobre o 2º capítulo, a queda, quando caímos
e nos afastamos e recebemos essa herança da condenação que veio pelo primeiro Adão. Mas fala também sobre o terceiro capítulo da história, a redenção no segundo Adão, o Adão perfeito, o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós e nos trouxe redenção, nos resgatou da condenação do pecado. E nos fala sobre a plenitude dos tempos e a consumação quando seremos resgatados. O quarto capítulo, a consumação dos tempos. Esse texto nos fala sobre as três pessoas da Trindade. O Pai, que planejou todo o plano nessa santa e divina economia em que o Pai planeja. O Filho realiza o plano planejado por Deus. E o Espírito Santo, ele aplica na vida dos crentes. A primeira mensagem que trouxemos dessa porção, demos ênfase a esse planejamento de Deus. Na segunda, sobre a aplicação, sobre a realização desse plano. E hoje vamos falar sobre a aplicação, sobre aquilo que o Espírito Santo de Deus aplica em nossas vidas. E nessa semana, orando, meditando a respeito desse tema, desses versículos que vamos compartilhar de forma mais pormenorizada, a partir do versículo 11, e olhando, e pensando, e orando a respeito do Espírito Santo, essa terceira pessoa da Trindade, desse papel de aplicar na vida dos crentes essa obra de salvação, eu descobri que eu sei tão pouco sobre o Espírito Santo de Deus, mas ao mesmo tempo eu fiquei sobremodo alegre, porque quanto mais a gente conhece, mais consciência a gente tem de que pouco a gente conhece. Isso é maravilhoso. E fala, Senhor, eu sou mais ignorante do que eu pensava, mas também mais e conversava com o Espírito Santo durante a semana. A gente combinou uma coisa. Na verdade, Deus me lembrou, André, você vai falar sobre o Espírito Santo? Adivinha quem vai estar lá domingo? O Espírito Santo. Ele está aqui. Ele não é uma força impessoal, uma energia cósmica, mas é uma pessoa. O nosso Consolador, aquele que anda ao nosso lado e que está aqui nessa manhã. E independente se eu sinto, se eu tenho arrepio ou não tenho, é o que nos diz a palavra da verdade, Ele está aqui, Ele foi enviado para que não fiquemos órfãos. E Ele está conosco todos os dias. E a nossa esperança, a nossa alegria e a nossa confiança é que porque Ele está aqui, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, trabalha e renova, é que faz sentido a gente do Espírito Santo. O máximo, e como a gente falava lá em São Gabriel da Cachoeira, malmente ou de forma muito precária, qualquer homem pode... E é nessa confiança que nós temos essa ousadia de louvar a Deus. Por essa cachoeira, por esse grande trem de motivos de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero ler novamente a partir do versículo 11. Quero pedir que você acompanhe. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Motivos de louvor do povo de Deus. Nós temos relatado, citado, meditado a respeito de tantos motivos, a respeito da nossa eleição antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu, Deus nos chamou. De muitas dessas coisas, em Cristo nós temos a redenção, a remissão dos pecados, fomos resgatados, e esses são motivos para a gente louvar e adorar ao nosso Deus. Ele revelou o mistério da sua vontade, de fazer convergir nele todas as coisas do céu e da terra, de unir os homens, aqueles eleitos no Senhor, em um só povo, e todas as coisas debaixo
do seu reinado, assim nós cantamos e louvamos, assim nós lemos a leitura, ouvimos a leitura da palavra de Deus no momento da contrição, que nos diz lá em Apocalipse, tudo, não só as pessoas, mas o mundo espiritual também há de se prostrar e todas essas coisas convergirem no cabeça que é Jesus. Esse é o plano dele, ele tem reunido também nesse mundo um povo. E por isso nós louvamos e adoramos o nome do Senhor e temos falado sobre as características desse povo. Esse é o tema da carta de Efésios, o povo de Deus, a igreja, aqueles que foram eleitos e reunidos por Deus. E hoje quero compartilhar com vocês 3 desses motivos de louvor ao nosso Deus. Em Cristo, versículo 11, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. O primeiro motivo de louvor é que o povo de Deus foi feito herança. Ele recebeu um valor. Ele foi valorizado por Deus. Algumas versões trazem a palavra, nós fomos feitos herdeiros. E aí a gente fica pensando, mas por que algumas versões trazem herança, outro herdeiro? Visto que, apesar dos sentidos terem o mesmo campo de interpretação, o mesmo campo semântico, dizem coisas levemente diferentes. Ter sido feito herança significa nós somos a herança que alguém vai receber. E dizer que nós fomos feitos herdeiros significa que nós já recebemos. E a gente estuda de um lado, procura outro teólogo, outro comentarista, e olha de novo para o original. E a conclusão que a gente chega é que nós fomos feitos herança e herdeiro ao mesmo tempo. E quando a gente traduz, a gente tem grandes desafios de transportar de uma língua para outra conceitos que às vezes são tão difíceis da gente traduzir. Porque falam de coisas espirituais, de coisas maiores e mais sublimes do que a nossa linguagem humana tem condição de traduzir. Nós fomos feitos herança e herdeiros. Nós fomos valorizados. Nós que éramos inimigos de Deus. Nós que tínhamos alguma dignidade, porque éramos apenas, tendo sido feito imagem e semelhança, criaturas de Deus. Nós recebemos a herança do primeiro Adão, a herança do pecado, da condenação, da inimizade contra Deus. Mas em Cristo, na redenção, na remissão dos pecados, nos resgate, nós fomos justificados, tornados pelo sangue de Jesus justo e recebemos esse valor. O povo de Deus foi feito herança. Fomos escolhidos pelo Senhor. A herança é alguma coisa deixada por alguém para que seja experimentado por outro. E um valor que muitas vezes ele vai além de um valor financeiro calculável. É um valor que vai do coração. Muitas vezes um pequeno objeto que para todas as pessoas olham para aquilo ali e falam, isso aqui é só um relógio quebrado, para o filho que recebe aquele relógio do seu avô como herança de família, e com quem teve um relacionamento, uma história, e olha para aquele relógio que nem tem mais conserto, mas ele fala, esse relógio tem muito valor para mim, porque ele representa o relacionamento, porque isso representa o amor que o meu avô e a minha família tinham por mim. E esse é o tipo de herança. Esse é o tipo de conceito que a palavra de Deus traz para a gente quando fala que nós fomos feitos herança. Nós não estamos vivendo num aleatório cósmico, no caos. Nós não estamos vivendo, apesar da aparência do mundo, de que as coisas vão de mal a pior dia após dia, e o mundo jaz no maligno mesmo, é verdade, mas nós não estamos aleatoriamente largados no destino. Há um Deus que nos salvou, que nos redimiu e que nos deu valor. Isso precisa ser levado muito a sério. Porque quando eu olho para o meu irmão, para a minha irmã, quando eu olho para a minha própria vida e lembro, Deus imputou em mim, atribuiu a mim um valor que não estava em mim. Antes, pelo contrário, eu não era de forma alguma digno, eu era indigno e inimigo de Deus, mas Deus me resgatou e me valorizou, o valor que vem dele, porque ele escolheu e ele planejou.
E eu olho para o meu irmão, para a minha irmã, e ainda que ele tenha opiniões em assuntos secundários, diametralmente opostos ao meu, em assuntos humanos, ideológicos, em questões que vão passar, que não são eternas, ele continua sendo meu irmão e minha irmã, herança feita pelo Senhor. Nós fomos feitos herança. E nenhuma palavra, nenhum tempo verbal está registrado na palavra do Senhor à toa. Não é aleatório. Mas foi feito herança, significa dizer que não fomos nós que conquistamos, mas o verbo traz esse caráter de ser passivo. Ou seja, alguém fez a gente herança. E isso subverte a nossa ordem natural de pensamento do ser humano que um dia, lá no Jardim do Éden, falou: Deus, eu é que resolvo as coisas, eu é que tenho autonomia, eu é que decido se eu como ou se eu não como da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o ser humano que um dia falou: eu é que mando na minha vida, é resgatado, redimido, e tem em Cristo Jesus a alegria, a bênção, o privilégio de receber de forma passiva, e Deus olhar para a gente e falar: olha, meu filho, você não tem condição mesmo, então receba, eu vou fazer de você herança. Não é pelos nossos méritos, mas por aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. O povo de Deus é herança de Deus. Deuteronômio 9, 29 diz: são eles o teu povo e a tua herança que tiraste com a tua grande força e com o teu braço estendido. Deus já resgatou o povo muitas vezes e agora na nova aliança nos resgata de forma eterna e permanente em Cristo Jesus. Mas não apenas nos resgata, mas nos faz herança. Aqueles que têm valor. 2 Coríntios 4, 7 diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Nós somos sim vasos de barro, mas enquanto herança e herdeiros, carregando esse tesouro, e por isso somos tão preciosos, amados aos olhos de Deus. Meus irmãos, nós fomos valorizados. E quando a gente pensa a respeito disso, se a gente aprofunda essa reflexão, a distância que nos separa de Deus é imensa, mais do que nós podemos dar conta com o nosso pensamento. E eu queria fazer uma comparação aqui que parece esquisita, até desconfortável, mas ajuda a gente a aprofundar essa compreensão. A nossa distância de uma barata é pequena, se comparado à nossa distância de Deus. Imagine que coisa asquerosa a gente se comparar com a barata e falar assim: eu vou pegar essa barata e vou cuidar dela e vou amar essa barata. É esquisito, também me causa desconforto. Mas Deus fez algo muito mais profundo, porque nós éramos, por nós mesmos, na nossa natureza, muito piores do que baratas. Pecadores, inimigos de Deus, totalmente depravados. Mas Deus nos amou e nos fez herança dele. Pastor, que exemplo desconfortável. Que bom. Que bom. Vai ajudar você a lembrar. Mas que esse exemplo nos ajude a gente a olhar para o Senhor e falar: Senhor, o Senhor me amou com amor muito maior do que aquilo que eu posso compreender. Me perdoou, me deu valor. E como é que eu posso olhar para mim mesmo e dizer que eu não tenho valor? Isso quebra toda a nossa soberba de dizer: olha, eu que sou bom. Não, não somos bons. E quebra também todo o sentimento de baixa autoestima, dizendo: eu não tenho nenhum valor, porque Deus nos valorizou, nos fez herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não foi um acidente. Deus não deu uma improvisada no meio do caminho, mas Deus escolheu salvar cada um segundo o conselho da sua vontade, da vontade dele, e não por causa das nossas características, não porque somos bons, nem porque somos tão ruins que não podemos ser resgatados por esse amor, mas Deus nos fez herança. O Salmo 127, versículo 3, ele fala: a herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Esse versículo fala sobre herança,
E quando a gente olha para os nossos filhos, e quando a gente vê os nossos filhos sentados aqui, e o coração daquele aperto assim, olha a minha herança ali. Aquilo que eu amo, aquilo que Deus me deu a oportunidade de trazer ao mundo. Muito maior é o amor, é o aperto do coração do Senhor quando olha para os seus filhos e fala, eu não esqueci de vocês em nenhum momento. E os sofrimentos que você tem passado, as lutas, as dificuldades, pode ter certeza, são uma forma de Deus ir limpando, podando e lapidando para que nós possamos brilhar a cada dia mais, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Foi para isso que Ele nos fez. Para que vivamos para o louvor da glória dEle, para que esse valor que Ele nos atribuiu, Ele possa glorificar ainda mais o nome do Senhor. Em São Gabriel da Cachoeira, servindo lá entre os indígenas, nós temos visto a expressão do amor de Deus na vida dos povos indígenas lá. Já falei sobre o povo Baniwa. Eu quero lembrar das declarações do pessoal da saúde. O pessoal do Ministério da Saúde ali, agentes comunitários de saúde, enfermeiros e equipes de saúde que vivem ali, eles visitam várias calhas de rio. E uma das calhas de rio que eles visitam é o rio Içana. E quando eles chegam ali naquele lugar, é um povo que foi alcançado por uma missionária lá nos idos de 1950, missionária americana que veio solteira, sozinha dos Estados Unidos e começou a trabalhar ali, foi envenenada e foi presa, mas permaneceu ali fiel pela graça de Deus e ali um povo foi alcançado, o povo Baniwa. Há missionários trabalhando entre eles, há um Novo Testamento já traduzido e o testemunho daqueles que não conhecem o Senhor Jesus ainda, que transitam entre os indígenas, que voltam para a cidade, fala, esse povo tem alguma coisa de diferente. A gente vai nas comunidades deles e a gente não vê ninguém embriagado, mas a gente vê um povo feliz. A gente vê as pessoas, mas ali eles veem o valor, a herança, a manifestação de Deus e como aquele povo tem experimentado o valor de Deus. E não, os missionários não vêm para destruir a cultura, antes para reavivar, para ser usado por Deus, para que esse valor que Deus mesmo colocou na vida daquele povo, escolhido, eleito por Ele, aqueles irmãos ali, de toda tribo, povo, língua e nação, ali nós vemos a herança do Senhor. Nós vimos ali, e temos, eu pensei em trazer hoje, mas acabei não trazendo, um dicionário na língua indígena do povo Yurupidé. Meus irmãos, é um dos povos minoritários ali de São Gabriel da Cachoeira. Temos ali 24 povos indígenas, é um dos menores povos, é o segundo menor. E o missionário trabalhando ali, registrou a língua deles e fez o maior dicionário de língua indígena do Brasil. E a gente pega aquele volume, e a gente há de contar essa história em outubro, na conferência missionária com mais detalhes. E quando a gente segura aquele material ali e vê a língua daquele povo, aquela riqueza que Deus colocou na vida daquele povo, e vê que o registro daquela língua dali é um resgate cultural, mas que aponta para esse valor que Deus deu para aquele povo, que foi alcançado, e essa tradução, o registro da língua e a produção daquele dicionário foi feito por missionários, porque entendem, há um povo aqui que foi salvo, há um povo aqui que foi resgatado. Essa língua não pode morrer, é riqueza de Deus. Esse povo foi escolhido. E já tem porções do Novo Testamento sendo traduzidas também para a língua dos Yurupidé. Foram feitos herança. Você é importante para Deus. Você é herança do Senhor. Você tem dificuldades, problemas, eu também tenho, todos nós temos. Temos imperfeições ainda, mas a gente precisa lembrar disso. E como herança do Senhor, precisamos cuidar bem dessa vida que Deus nos deu. Precisamos valorizar. Precisamos cumprir o propósito de louvar o nome do Senhor, de sermos, o Senhor segue dizendo, versículo 13, nele também. E mais um também aparece nessa conjunção, nessa sequência de vagões. Nele, em Jesus também vocês,
depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, e é o povo que recebeu um selo, de forma passiva. Nós não tínhamos nada para merecer isso, mas Deus nos salvou, nos deu um valor, e nos carimbou, nos confirmou. É visitado e selado pela presença do Espírito Santo, que o regenera. Em Jesus também vocês, depois que ouviram a palavra, pastores foi daqui do Sudeste, lá para o começo dos anos 2000, levar aquele grupo de pastores para aquela comunidade. E aí ele fez um sobrevoo ali, naquela tinha condição de amerrizar, que é aterrissar na água. E ele olhou, nunca tinha pousado num lugar daquele tamanho tão pequeno, é aqui. E aí os pastores, ali na água, o avião parou, ele relaxou, todo mundo bateu palma, ficou feliz por causa do Senhor Jesus, porque vale a pena. A palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, arrependimento e fé foram justificados. Vocês, que a gente pode trazer o que muda, que transforma, continua sendo a palavra da verdade pelo Espírito Santo. Nós dizemos, uau, como eu pude viver. E é por isso que quando a gente conhece, é visitado pelo versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados, confirmados. É o Espírito Santo de Deus, que não se trata apenas de um evento, de um momento de arrepio, no seu testemunho interior do Espírito. O direito de posse, quando indica que esse gado tem um dom. O Espírito Santo fala para a gente que nós temos alguém que cuida de nós, o nosso Senhor, aquele que você é meu, você é minha. O Senhor nos salvou e nos confia inexprimíveis. E não são poucas as vezes que intercede por nós. A ideia do selo aponta também para na cruz um preço foi pago e toda a dívida do pecado já foi cravada na cruz e nós fomos cultos. Mas temos um Deus que cuida de nós e que já pagou o preço no sacrifício de Jesus. Registra ali que uma pedra foi rolada para aquele túmulo e foi colocado ali um selo, dizendo, ninguém pode violar, ninguém pode entrar nesse lugar, nada pelo Senhor é protegida e guardada pelo Senhor. Isso não significa naturalmente que a gente não pegaram o nosso Deus de surpresa, antes são usadas para a glória do Senhor. O Senhor tem nos protegido, livrado e guardado. E se humanamente, na nossa conta, o problema veio na sua casa, a doença, a notícia ruim, o selo fala sobre autenticidade, sobre mostrar que aquele objeto, aquele documento, pertence a Cristo. O selo numa carta, o Espírito Santo de Deus também faz isso com seus filhos. Eu devo continuar crendo, e nós podemos lembrar que fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, o selo da autenticidade que diz, sim, meu filho e minha filha, continua confiando. Crianças em que as sementes vão sendo plantadas, os alicerces vão sendo lançados, e eles vão debaixo da fé dos pais ali, dizendo, olha, realmente é autêntico, é isso mesmo. O Espírito Santo de Deus tem transformado, tem confirmado no meu coração, por um aprofundamento da presença do Senhor nas nossas vidas, e nós devemos buscar isso, mais comunhão, mais quebrantamento, e o selo do Espírito Santo aponta para a gente, somente temerem, viverem com medo, mas receber um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Eu tenho orado, Senhor, da ação do Espírito Santo na nossa igreja. E quando nós falamos sobre ter mais do Espírito Santo, o que nós queremos dizer é que nós possamos ser, em cada área da nossa vida, possuído pelo poder do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida, possa ser visitado por unção, pela presença de santificação. O selo do Espírito Santo nos conduz à convicção de pecados. Cura, os filhos somos herdeiros e fomos feitos herança, e podemos chamar aqueles que os judeus dela e diz, vocês devem me chamar de Papai, Abba, Pai. E que cada um da nossa igreja, cada um do povo de Deus, as vidas para a nossa história, para os nossos relacionamentos,
e dizer para cada um de nós e para os nossos corações, talvez você tenha tido uma história difícil. Todas as coisas. Deu seu filho e quer que você chame ele de papai. E não apenas chame ele, mais uma vez, chamar essa ideia ao nosso pensamento. Uma criança adotada, especialmente no contexto em que nós fomos adotados, num contexto de adoção tardia, a gente já tinha consciente de uma criança adotada, é esquisito. É meu pai, eu sei. Mas um dia, sem dia que os corações se unem, e é esse tipo de selo que Deus tem para as nossas vidas, de uma união mais profunda, que quanto mais eu duplamente maravilhado, primeiro com a minha ignorância, porque eu achei que eu já sabia tudo, e depois com aquilo que o Senhor tem me revelado, porque eu tenho... É uma experiência que muitas vezes nos prepara para morrer. Mas muitas vezes o que Deus nos dá é um revestimento para aguentar dias difíceis. E experimentarmos como povo de Deus essa selagem do Espírito Santo da promessa. Todo o Antigo Testamento, o plano de redenção vem se desenrolando. E um povo, não mais judeu, a palavra do Senhor nos fala no versículo 14, em louvor da sua glória. Nós fomos feitos herança, nós fomos selados, e o valor que nós recebemos, eleitos, salvos, regenerados, justificados, ela é real e autêntica, é o penhor da nossa herança. É a garantia de que aquilo que nós, sem questionamento, e ainda que venham angústias, medos, dias difíceis, ainda que tenha dias que passam, nós podemos dizer, o crente não perde a salvação, antes ele persevera até o fim, porque o Espírito Santo de Deus, como uma primeira parcela daquela dívida que nós temos, daquela promessa do que vai ser, há uma promessa, a coisa vai se cumprir, está aqui a garantia. Esse anel é de casamento, mas quando ele está na mão direita, ele é um anel de noivado. Está pela mão levados pelo Senhor até esse dia, porque o Espírito de Deus é o penhor da nossa herança. São as primícias, são aquela possibilidade de uma abertura do céu, uma pequena janela que nos permite experimentar. Coríntios capítulo 13, versículo 12. Agora vemos como em espelho, obscuramente. O espelho ainda está embaçado. Mas então um dia, na glória, na consumação, veremos face a face. Agora eu conheço em parte, conhecemos em parte. Mas então, conheceis garante que ainda que a minha fé esteja tão vacilante, é o Senhor que continua me segurando e não largando a minha mão. É o penhor do Senhor, a riqueza que nós temos. O Senhor nos resgatou, segura na nossa mão e fala, meu filho, minha filha, aguenta firme, eu estou aqui. E é o Espírito Santo de Deus que fala para você, continua, não desiste. E não apenas garantia, Romanos 8,16 diz que o Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo. Cansar e falar, Senhor, eu queria pregar tão melhor, eu queria ter uma articulação tão melhor, mas Senhor, foi o Senhor, o Espírito do Senhor que me trouxe até aqui e que o seu povo, de que chegará até o dia final. Nós somos geração eleita, sacerdócio para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Foi para a glória do Senhor que nós fomos salvos. E assim, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Para isso nós fomos criados. E nós precisamos lembrar disso. E quando a gente recebe coisas boas, a gente fica tão feliz e grato a Deus. Mas tem dia que a gente recebe coisas que a gente não planejava, a gente falava, Deus, eu acho que eu entendi errado, o que Deus planejou e que seguiremos até o fim, o Espírito Santo, ele há de te ajudar, te renovar e te conduzir até o dia final. Nessa manhã, caminhar um pouco mais nessa compreensão de falar, Senhor, eu sou precioso, não é porque eu consigo fazer coisas melhores, tenho condições melhores, eu tenho um valor que o Senhor me atribuiu, eu fui feito herança. Deus, ajuda a gente a não sentir mais pena de nós mesmos, porque o Senhor já nos amou. Ajuda no Senhor a não nos acharmos
melhor do que os outros, porque não somos, os outros são tão alcançados e feitos herança quanto eu. Ajuda-nos, Senhor, se não for da vontade do Senhor. Espírito Santo de Deus, Senhor, e vai nos levar até o dia final. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus amado, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Nós agradecemos de adoração por aquilo que o Senhor fez por cada um de nós, pelo teu plano projetado na eternidade, do mistério do Senhor, de fazer convergir todas as coisas debaixo dos teus pés, e pelo Espírito Santo que aplica essas coisas em nossas, caiam no nosso coração e façam transformação na nossa alma. Deus amado, ajuda a gente a continuar caminhando, e nós te louvamos, nós te bendizemos. Que o Senhor nos ajude a conhecer mais do Senhor, do teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem continuar a ser derramado de forma efusiva, abundante na vida de Deus por ofertar. Senhor, batiza o teu povo, renova o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te exaltamos.